Experimentos demonstram a verdadeira forma da água parada e provam que a Terra não tem como ser um globo. Se a Terra é um globo de 25 mil milhas de circunferência, a superfície de toda a água parada deve ter um certo grau de convexidade. Cada parte deve ter um arco de um círculo. Do cume de qualquer arco, existirá então uma curvatura ou declinação de 8 polegadas na primeira milha. Na segunda milha, a queda será de 32 polegadas. Na terceira milha, 72 polegadas, como mostrado neste diagrama. Assuma a distância T para a figura 1 representando uma milha, e a queda de 1 para A representa 8 polegadas. Então a queda de 2 para B será de 32 polegadas, de 3 para C, 72 polegadas. Em todas as milhas após a primeira, a curvatura irá cair a partir do ponto T, aumentando à medida em que o quadrado da distância é multiplicado por 8 polegadas. A regra, no entanto, precisa ser modificada após as primeiras 1000 milhas. A tabela a seguir mostrará de relance a quantidade de curvatura em números redondos de diferentes distâncias acima de 1 milha. É visto nesta tabela que, após a primeira milha, a curvatura seria tão grande que não haveria nenhuma dificuldade em conseguir detectar a sua existência no mundo real ou a sua proporção. As experiências feitas na beira do mar formam objeto de oposição devido à mudança constante de altitude da superfície da água e da existência de bancos e canais que produzem aglomeração das águas, bem como correntes e outras irregularidades. A água parada, portanto, foi selecionada e muitas experiências importantes foram feitas nelas. As mais simples destas são as seguintes. No município de Cambridge, há um rio ou canal artificial chamado Old Bedford. Ele possui mais de 20 quilômetros de extensão. E, exceto em uma pequena parte, ele passa em linha reta através da parte do Fernand, chamada Nível de Bedford. A água é quase estacionada, muitas vezes completamente parada, e durante todo o seu percurso não tem barragem de qualquer tipo. De modo que é em todos os aspectos bem apropriada para determinar se há alguma quantidade de convexidade realmente existente. Experimento 1. Um barco com um bastão de bandeira. O topo da bandeira tinha 5 pés acima da superfície da água. Ele foi dirigido para navegar de um lugar chamado Barragem de Welsh, uma passagem bem conhecida, para outro local chamado Erne Bridge. Estes pontos estão distantes 6 milhas. O autor, com um bom telescópio, entrou na água e, com seu olho cerca de 8 polegadas acima da superfície, observou o barco recuando durante todo o período necessário para navegar pela Erne Bridge. A bandeira e o barco foram claramente visíveis durante todo o percurso. Não houve qualquer erro de cálculo quanto à distância percorrida, porque o homem que estava no barco tinha instruções para levantar um dos seus remos até o topo do arco, no momento em que ele alcançasse a ponte. O experimento começou cerca de 3 horas da tarde de um dia de verão, e o sol brilhava intensamente, e quase atrás ou contra o barco durante toda a sua passagem. Todas as condições necessárias foram cumpridas, e o resultado foi até o último grau definido como satisfatório. A conclusão inevitável foi que a superfície da água, por uma distância de 6 milhas, não diminuiu para baixo a linha de visão. Mas se a Terra fosse um globo, a superfície do comprimento de 6 milhas de água teria então jogado 6 pés para baixo, e isso é mostrado no diagrama que aqui está. Como o telescópio estava apenas a 8 polegadas acima da água, o ponto mais alto da superfície teria estado a 1 milha do local de observação. E abaixo deste ponto, a superfície da água no final das 5 milhas restantes deveria ter sido de 16 pés. A e B representam um arco da água que seria formado em 16 milhas de comprimento. A e C é a linha de visão. O ponto de contato com o arco seria em T. Ele está a uma distância de 1 milha do observador em A.
De T para a ponte em B seriam 5 milhas e a curvatura de T para B seriam 16 pés, 8 polegadas. O topo da bandeira no barco, com 5 pés de altura, estaria 11 pés, ou seja, 8 polegadas abaixo. O horizonte em T esconderia o barco, a pessoa e tudo mais. Mas tal condição não foi observada. Este diagrama exibirá o verdadeiro estado do que aconteceu. A e B são a linha de visão equidistante. Ela está paralela à superfície da água durante toda a distância de 6 milhas. E assim se conclui que a superfície da água parada não é convexa, mas é plana horizontal. Experimento 2. Ao longo da borda da água, no mesmo canal, foram colocadas 6 bandeiras, uma a cada milha. O topo de cada bandeira ficava a 5 pés acima da superfície. Perto da última bandeira desta série, uma mais longa foi colocada, e a parte superior desta estava a 8 pés acima da superfície da água. A parte de baixo desta bandeira estava na mesma direção do topo das outras bandeiras, como mostrado nesta figura. Ao olhar com um bom telescópio e ao longo das bandeiras de A a B, a linha de visão caiu na parte inferior da bandeira maior em B. A altitude do ponto B acima da água em D era 5 pés, e a altitude do telescópio em A, acima da água em C, era de 5 pés. E a cada bandeira interposta tinha a mesma altitude. Daí a superfície da água C e D era equidistante da linha de visão A e B, e como A e B era uma linha direta, C e D, sendo paralelo, também era uma linha direta. Em outras palavras, concluiu-se que a superfície da água em C e D, a distância de 6 milhas, era absolutamente plana horizontal. Se a Terra fosse um globo, a série de bandeiras neste experimento teria tido a forma reproduzida neste diagrama. A água se curvaria de C a D. Cada bandeira desceria um pouco em relação à linha AB. Primeira e segunda bandeiras teriam determinado a direção da linha de visão de A para B, e a terceira bandeira estaria 8 polegadas abaixo da segunda. A quarta bandeira estaria 32 polegadas, a quinta bandeira 6 pés, a sexta 10 pés, 8 polegadas, e a sétima 16 pés, 8 polegadas. Agora, o topo da última maior bandeira, que tem 3 pés a mais do que as outras, estaria a 13 pés, 8 polegadas abaixo da linha de visão do ponto B. A esfericidade da Terra iria exigir tais condições, mas como elas não podem ser encontradas para existir, a doutrina deve ser pronunciada como apenas uma simples teoria, sem fundamento, de fato, uma pura invenção de um gênio do mal. Esta ciência é esplêndida em sua abrangência sobre fenômenos naturais. Mas, no entanto, quando colocadas à prova, denunciam não passar de uma falsidade absoluta. Os experimentos aqui mencionados, feitos pelo seu autor no verão de 1838, aconteceu porque, no inverno anterior, quando a água do canal Old Bedford estava congelada, ele se encontrava deitado sobre o gelo, usava um bom telescópio e observou pessoas que patinavam e deslizavam a uma distância conhecida de 4 a 8 milhas. Ele viveu por 9 meses sucessivos a umas centenas de metros do canal, em um prédio de madeira temporário, e teve a oportunidade de fazer e repetir observações e experiências. O que seria apenas tedioso enumerar, já que todas envolvem o mesmo princípio, e levou às mesmas conclusões que já foram descritas aqui. No entanto, pode ser interessante relacionar algo que ocorreu inesperadamente e que criou tal grau de confusão, que ele foi repetidamente tentando destruir os muitos memorandos que ele havia feito anteriormente. Até o momento, todas as observações foram feitas na direção de Welney. A ponte que lá está proporciona um ponto de sinal substancial. Mas em uma ocasião, um cavalheiro que morava nas proximidades, por conta das conversas e discussões que haviam sido repetidamente mantidas, insistiu no telescópio dirigido sobre uma barcaça navegando em uma direção oposta àquela previamente selecionada.
Observando o barco lentamente recuando por um tempo considerável, de repente, ele desapareceu completamente. Então ele gritou com um tom de exaltação: "E agora, Senhor, você está vendo que a água declina?" Era quase impossível dizer qualquer coisa em resposta. Tudo o que poderia ser feito era olhar em um assombro mudo. Obrigado a ouvir as zombarias e as provocações do aparente vencedor. Após um tempo considerável de admiração do feito, um espanto maior chamou a atenção. O navio foi visto de repente novamente à vista. Obrigado a admitir o reaparecimento do navio, não havia aquele que pudesse reivindicar a vitória, já que ambos ficaram intrigados igualmente. E a discussão do que ocorreu durou vários dias. Quando em uma noite, conversando com um caçador de aves, ele deu um sorriso antes de explicar o que ocorreu no caso. Então o navio desapareceu repentinamente por causa da sua entrada em um lado do triângulo e reapareceu depois de passar pelo outro lado e entrar na linha usual do canal. Ele disse que a várias milhas de distância, além do ferry, o canal fazia uma curva repentina. Então, quando o barco estava sendo observado, ele desapareceu por causa da sua entrada em um lado do triângulo e reapareceu depois de passar pelo outro lado e entrar novamente na linha visual das pessoas observando o canal. Depois de um tempo, um mapa amplo do canal foi encontrado em uma cidade vizinha e a declaração do caçador foi totalmente confirmada. O diagrama a seguir explica este fenômeno estranho e, por um certo tempo, confuso. A representa a posição do observador. As setas representam a direção que o barco tomou. Ele, ao chegar ao ponto B, de repente entrou no alcance BC e desapareceu de quem estava vendo. Mas quando chegou ao C, tornou-se novamente visível e assim permaneceu. Depois de navegar ao longo do canal, passando pelos pontos C e D, o barco e várias árvores que ficavam ao lado do canal, entre o observador e a curva, impediram que o barco fosse visto durante o tempo em que cruzava de B para C. Mas o mistério foi extirpado. O autor foi o verdadeiro vencedor. E o referido cavalheiro, juntamente com muitos outros homens do bairro, após isso declarou sua convicção de que a água no nível de Bedford, pelo menos, era horizontal, e, portanto, não tinham nenhum motivo para acreditar que a Terra seria um globo. Continua. A seguir, experimentos 3 e 4.